Bom dia, pessoal. Começar aqui nossa aula. Hoje eu vou fazer aqui um exemplozinho de como seria fazer um corte. Nas aulas anteriores nós começamos a ver a parte das vistas ortogonais, certo? Que era para transformar desenhos em 2D em desenhos em 3D e vice-versa. Com as vistas lateral, frontal e superior, era possível a gente transformar um desenho 3D. A sequência dessa aula de vistas ortogonais é justamente os cortes. Primeiro, o que são os cortes? Os cortes, pessoal, são visões que a gente vai ter do nosso desenho, imaginando como se a gente fizesse literalmente um corte na minha estrutura. Imagina que isso aqui seja a planta baixa, uma planta baixa de uma residência. Imagina que é feito um corte, ó. É feito esse corte e o observador está nesse ponto e vai enxergar tudo daqui para cá. Então é como se a gente vou colocar aqui a representação de uma pessoa. Como essa bolinha aqui, ó, fosse uma pessoa. A pessoa está enxergando o que está aqui dessa linha para frente. Então ela vai conseguir enxergar aqui, ó, essa parede. Vai conseguir enxergar aqui essa porta, esse balcãozinho aqui e a parede lá no fundo, ó. A parede, essa janela, certo? Então é para isso que servem os cortes. Os cortes são muito utilizados nos trabalhos arquitetônicos, de parte de edificações também, porque quando a gente faz um desenho em planta baixa, a gente tem somente aquela visão de cima para baixo. A gente não consegue saber o que tem aqui nessa visão lateral da nossa edificação. Então o corte ele vai facilitar a gente enxergar qualquer detalhe que tenha na nossa edificação, que não é possível enxergar pela simples visualização da planta baixa. Por exemplo, aqui digamos que tenha um piso, esteja numa altura e aqui esteja numa altura diferente. Aí no corte ele vai dar essa visão da diferença do nível de um piso para o outro. Aqui eu não botei esse exemplozinho, mas a gente quando for trabalhar mais a parte de cortes, a gente vai fazer um exemplo que vai ter essa diferença de nível de piso, certo? Então hoje na aula de hoje eu vou fazer aqui esse exemplozinho de como a gente faria esse corte nessa planta baixa, certo? Fica como exercício para vocês, ó, que vocês já viram essa parte de desenhar planta baixa. Anotem todas essas medidas aqui, ó, e tentem fazer na escala de 1 para 100 esse desenho aqui numa folha 4. Ó, aqui, ó, vai ser pegando de fora a fora, eu vou ter 10.3, certo? Aqui os ambientes internos, ó. Esse primeiro ambiente aqui, ó, tá dando 5.15. Esse outro ambiente aqui tá dando 4.7. Considero, ó, a espessura da parede como 0.15. Deixa eu botar aqui do lado, ó. Então, ó, se a espessura da minha parede aqui tá dando 0.15. Ó, então, ó, quando vocês forem fazer o desenho, sempre prestar atenção na espessura da parede, porque se vocês fizerem somente uma linha, aí vocês na hora vai se confundir, porque às vezes a linha que você desenhou podem estar pegando o espaço desse cômodo ou pegando o espaço desse outro cômodo. Então sempre considera a espessura da parede. Eu costumo utilizar sempre o 0.15, a espessura da parede com 0.15, mas fica a critério de vocês. Observação, se começar com 0.15, faz tudo com 0.15. Se eu comecei a fazer com 0.10, faz tudo com 0.10. Desde que respeite que todas as paredes possuam a mesma espessura. Então, ó, vocês vão pegar todas essas medidas aqui, ó. Primeiro cômodo 5.15, o segundo 4.7. A dimensão total aqui, ó, dá 10.3. Aqui, ó, essa medida aqui vai ser 3 metros interno.
a espessura da parede 0,15 e esse outro cômodo aqui 1,85. Aí a medida aqui interna vai ser 10 e a medida externa já está lá embaixo. Bora ver aqui, ó. 10,30, certo? Aí essa janela aqui, ó, vocês vão fazer essa representação da janela, certo? Vocês fazem como vocês quiserem a representação da janela, desde que seja alguma simbologia diferenciada. Por exemplo, eu botei esse retângulo aqui e dentro dele internamente eu botei duas linhas. Aí a minha janela aqui, ó, tá dando 1 metro de comprimento. Esse 1zinho aqui, ó, representa a altura. Aqui é o comprimento da janela, que é essa medida aqui. 1 metro é a altura, que a minha janela vai ter 1 metro de altura. E 1,15 é a altura que a minha janela se encontra do piso. Então eu tenho o meu piso, 1,50 m, vai estar localizado à base da minha janela, certo? Como seria isso aqui, ó? Eu tenho bem aqui o meu piso, certo? Aí, ó, a 1,50 m, eu vou ter a minha janela. Vou botar aqui, ó, minha janela vai ter 1 metro de comprimento. Então eu vou aqui, ó, 50 para um lado, 50 para o outro. Vou subir a janela 1 metro. Pronto, ó. Então essas medidas aqui da janela são o seguinte, ó. A primeira medida é o comprimento, 1 metro. A segunda medida vai ser a altura, 1 metro. E a terceira medida é a posição que a janela se encontra, ó, da base, do piso, 1,50 m, certo? Então aqui, ó, sempre que vocês pegarem a janela, ó, primeiro, comprimento. Segunda, altura. Terceira, qual é a posição da janela em relação ao piso. Beleza? Então fica de exercício para vocês fazerem esse desenho aqui, essa planta baixa, numa folha 4, escala de 1 para 100. A escala de 1 para 100 é a que tem toda a régua, certo? Então, a aula de hoje vamos fazer esse exemplo dos cortes. Eu passei aqui uma linha, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Eu passei essa linha fazendo aqui um corte nessa minha edificação. Então eu tenho essa visão como se fosse uma pessoa aqui parada, olhando desse ponto para cá, certo? Bora voltar aqui o círculozinho, ó. Então imagina que aqui é o olho da pessoa. Então a pessoa vai enxergar o que, ó? Ela vai enxergar toda essa minha edificação aqui, ó, certo? Então ela vai enxergar aqui, ó, esse comecinho da parede, vai enxergar essa porta. Pergunta, ela vai enxergar essa janela aqui, ó? Essa janela aqui, ó, ela não vai enxergar, por quê, ó? Aqui nós temos uma parede. Então a parede evita que seja visualizada essa janela do fundo. Agora, se a minha janela fosse, no caso, se minha janela ficasse bem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a visão que a pessoa teria, ó, estaria enxergando uma parte da janela aqui, certo? Mas no caso não é, ó. Bora ver bem aqui, ó. Pronto, ó. Nesse caso, estaria enxergando uma pontinha da janela. Deixa eu botar pra cá pra não confundir tanto assim. Pronto, ó. Nesse caso aqui não estaria enxergando a janela. Por quê, ó? A minha parede, ó, a visão que eu tenho da minha porta aberta é até aqui, certo? Então essa minha porta aberta, a pessoa que está nesse ponto, que a visão desse corte está enxergando essa parede aqui, ó, certo? Então não vou representar essa janela aqui, ó.
Vou representar essa janela aqui? Também não. Ó. Quando eu faço o corte, eu tenho a visão desse ponto para frente. Então eu vou representar essa parede aqui, ó, essa parede cortada. Então eu não, a parede, como ela não é transparente, eu só enxergo essa parte da parede. Não enxergo mais nada que tem atrás dessa parede, certo? Ó, eu vou estar enxergando aqui essa parede, eu vou estar enxergando aqui essa minha bancada, e a informação está dizendo que a bancada está instalada a 1,10 metros de altura do piso. Eu tenho o meu piso, a 1,10 m eu vou ter essa pedra aqui instalada. Pronto, aí daqui dessa bancada eu vou ter essa visão dessa parede. Eu vou enxergar essa parede, eu vou enxergar essa janela e o finalzinho dessa parede aqui cortado. Também não vou representar essa janela aqui, ó, porque eu estou vendo apenas a parede sendo cortada, certo? Então bora começar a fazer aqui a representação desse corte. Eu faço a representação do corte, eu vou estar usando aqui o programa AutoCAD, pessoal, mas vocês poderiam fazer esse exemplo no papel, certo? Vocês fazem as linhas de chamada, ó. Eu vou representar o que? Eu tenho essa parede, eu vou só apagar essas cotas aqui para não ficar atrapalhar muito o desenho. Então, quando eu passo esse corte aqui, ó, eu vou fazer as linhas de chamada do primeiro ponto que corta a minha parede e do segundo ponto que corta a minha parede. Ó, segunda linha de chamada aqui, ó, fiz essa representação dessa parede, ó. Aqui eu vou também ter que representar esse cantinho aqui, ó. Aí a porta eu vou mudar aqui a coloração para ficar mais bem visível. A porta eu vou representar aqui com essa linha azul. Que vai estar, no caso, coincidindo com essa linha aqui da parede, ó. Fiz aqui, ó, a representação da minha porta, certo? Agora eu vou fazer aqui da minha parede, ó. Finalzinho da parede aqui, ó. Vou mudar aqui a coloração para fazer a bancada. A bancada, ó, ponto final dela aqui. E aqui, ó, vai coincidir com essa da minha parede, certo? Vou fazer aqui de outra coloração a janela. A janela, ó, primeiro ponto, minha linha de chamada. Tá aqui a minha segunda linha de chamada da janela, eu jogo para cá. Espera aí. Pronto, ó. Observação que aqui não é a mesma linha, ó. Então tem um espaçozinho aqui de diferença. E a última linha de chamada é justamente aqui a minha parede, ó. A primeira linha da parede final e o último ponto aqui da parede. Pergunto, professor, como é que eu vou fazer aqui essa medida da linha? Pessoal, não precisa ser uma medida certa não. Isso aqui vocês puxam aí aonde a folha couber, certo?
Agora vocês precisam saber o seguinte: vamos considerar que a altura dessa minha edificação aqui seja de 3 metros, certo? Então você vai fazer aqui uma linha representando o piso, certo? Essa linha aqui do piso vai ter que ter uma linha aqui para representar o teto, certo? E essa linha eu estou dizendo que vai ter uma distância de 3 metros. Então, ó, daqui para cá tem o meu 3 metros de altura, certo? Então, ó, a gente precisa saber que a distância do piso para o teto é de 3 metros. Essas linhas aqui que passaram, a gente pode até apagar. Pronto. Vai ficar esse monte de linha aqui, ó, mas é justamente para a gente saber como é que a gente vai fazer o nosso corte, certo? A primeira representação que eu vou fazer aqui, ó, vai ser da minha porta. A minha porta tem o que, ó? Ela tem aqui esse comprimento aqui, ó, 0,8. Então ela tem 80 centímetros de comprimento e tem 2,10 metros de altura. Então é uma porta que tem 80 centímetros de comprimento e tem uma altura de 2,10 metros. Então como é que eu vou representar bem aqui no meu corte? Eu vou bem aqui, ó, no meu piso, a base da porta fica no piso, né? Então eu faço essa linha bem aqui, ó, no piso, certo? E eu vou levar essa minha linha a 2,10 metros, certo? Que é a altura da porta. Pronto, ó. Agora bora medir aqui, ó. A minha porta tem um comprimento de 0,80, que é 80 centímetros. E a altura dela vai ser de 2,10 metros, certo? Então a minha porta aqui está representada, certo? Então eu já posso até apagar essas linhas de chamada da porta. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação. Ó, aqui, ó, eu tô enxergando aqui, ó, esse cantinho da parede, certo? Isso que não vai ter essa linha aqui, ó. Então, ó, tô enxergando aqui essa parede e essa porta. Bora fazer aqui tipo o trinco da porta. A porta não tá abrindo. Vou botar aqui esse movimento da porta aqui, ó. A porta, ó, ela faz esse movimento aqui, ó, quando ela tá fechada e quando ela vai abrir, certo? A porta estando fechada, ela vai ficar nessa posição. Então bora fazer aqui o trinco dela. Fazer aqui essa linha de chamada para representar o trinco da porta. O trinco da porta vai estar nessa posição. Eu vou botar representando pela um círculo. E eu vou botar esse círculo numa altura de 1,40 m. Pronto. Então aqui eu vou ter tipo essa representação aqui do trinco da porta, certo? A 1,40 m. Deixa eu voltar aqui a porta para o lugar dela. Pronto. Aqui nós já representamos a nossa porta. Ó, essa visão que a gente tem bem aqui, ó, dessas duas linhas aqui, o que que representa? Essas duas linhas aqui, elas representam que a parede foi cortada, certo? A gente pode até botar aqui uma representação para dizer que essa parede está cortada. No.
Pronto, ó. Fizemos essa representaçãozinha aqui, ó, para dizer justamente que a minha parede foi cortada nesse ponto, certo? Bora tirar essa linha bem aqui para não confundir muito. Pronto. Então aqui a gente já fez o corte da nossa parede, representou aqui a nossa porta. Essa linha bem aqui, ó, vai começar a nossa bancada, certo? A bancada, ela tá a 1,10 m de altura. Então eu vou fazer aqui a linha da bancada. Essa linha está a 1,10 m do piso. Então vou chegar aqui e botar 1,10 m, certo? Vou fazer aqui a espessura de 5 centímetros. Se ela está 1,10 m, ó, a espessura tem que ser para cima ou para baixo. Se ela está 1,10 m, é a base que está 1,10 m do piso. Então a espessura tem que ficar para cima, certo? Então eu já posso apagar aqui essas duas linhas de chamada da minha bancada. Ó, certo? Então essa bancada está aqui instalada. Mas vamos representar que ela está apoiada numa paredezinha. Então bora botar aqui, certo? 20 centímetros por... Bora botar aqui como se fosse uma parede, certo? Então, ó, aqui, ó, se a gente pegar a visão que a gente está tendo desse ponto para cá, a gente tem a representação dessa parede que foi cortada da nossa porta. Essa parede aqui, ó, vai até esse ponto, e aqui começou a bancada. Essa bancada foi representada aqui a 1,10 m do piso, certo? 1,10 m do piso. Certo? O que é essa linha aqui, pessoal? É a paredezinha que vai estar apoiando essa minha pedra aqui, essa minha bancada. Para finalizar aqui o desenho, a gente precisa representar a janela, certo? Essa janela aqui, ó, essa janela aqui, ó, tem 50 centímetros de comprimento, certo? 50 centímetros de comprimento, tem 1 metro de altura e está instalada a 1,50 m do piso. Então nós temos o que? Vamos fazer aqui uma linha, vou fazer aqui de vermelho, certo? A nossa janela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é botar a base dela a 1,50 m do piso. Ó, essa última medida aqui, ó, ela está dizendo que ela começa a 1,50 m do piso. Então aqui é o meu piso, eu vou estar fazendo aqui um deslocamento de 1,50 m, certo? A janela tem o que, ó? 50 centímetros de comprimento, certo? Ela vai ter 1 metro de altura e 50 centímetros de comprimento. Vou fazer aqui uma representaçãozinha da janela, simples, só para pronto. Digamos que isso aqui é a representação da nossa janela. Já fiz a representação da janela, posso apagar essas linhas aqui de chamada. Pronto.
A minha janela está representada, o meu balcão está representado, porta, e vamos representar bem aqui esse corte dessa parede aqui, ó. Vamos pegar só esse mesmo detalhe que a gente fez aqui desse lado e jogar para esse lado. Então, pessoal, aqui, ó, concluindo, nós temos essa visão que o observador teria se ele tivesse nesse ponto aqui, ó. Quando eu apresento somente a minha planta baixa, eu só tenho essa visão superior, essa visão aqui que a pessoa vai ter de cima para baixo da minha edificação. Agora, se eu quero saber algum detalhe interno da minha edificação, eu faço um corte. Esse corte que a gente fez aqui, ó, a gente pode observar o que, ó. A gente vai ter essa porta aqui, vai estar a 2,10 metros de altura, com um comprimento de 80 centímetros. Aí eu tenho uma parede, ó. Essa parede vai até aqui, ó. Quando chega aqui, ó, eu tenho a minha bancadazinha, ó. Eu tenho a minha bancada e tendo essa visão aqui, lá no fundo tem a representação da minha janela. Tem essa representação aqui da minha janela e indo mais um pouco tem a minha parede cortada, certo? Essa aqui é o corte feito nesse ponto aqui, ó, tendo início daqui, pegando desse ponto para esse ponto, certo? Agora eu poderia fazer outro corte aqui nessa minha edificação. Por exemplo, eu queria, deixa eu mudar bem aqui, peraí. Ó, digamos que eu queira agora o corte desse ponto aqui para cá, ó, certo? Deixa eu botar aqui desse lado também. Pronto. Quando eu fizer esse corte bem aqui, ó, desse ponto para cá, o que ele vai estar representando? Vai estar cortando essa parede bem aqui, ó. Vai estar representando essa minha porta. Vai estar representando essa minha janela, vai estar cortando bem aqui essa parede nesse ponto, certo? Não está representando a porta, porque não está representando a porta, porque a parede não é transparente. Então, quando eu cortei a parede nesse ponto, eu só vou estar pegando a parede, não estou representando essa porta aqui, ó. Porque o desenho da porta a gente faz aberto para dizer como é que a porta vai abrir. Mas quando a gente vai desenhar, a gente desenha a porta fechada, certo? Continuando aqui, eu vou ter a apresentação dessa minha janela. E por fim, esse corte vai estar passando bem aqui nessa minha parede. Então eu também não vou representar essa minha janela aqui, certo? Então os cortes, esse corte aqui é AA, seria essa minha representação aqui, ó. Aí eu peço para vocês fazerem esse corte aqui, vou chamar de, vou dar aqui o nome de B. Esse corte aqui, ó, B. Deixa eu apagar aqui, ó. Próxima aula eu quero que vocês me apresentem como é a representação desse meu corte aqui, ó. Esse meu corte B aqui, ó. Pegando desse ponto para cá, ó. Faça essa representação no papel A4,
certo? Na escala de 1 para 100. Deixa o desenho todo em escala, bota a espessura da parede. Se você escolher o ponto 15, bota a representação ponto 15, botou ponto 10, mantém a espessura ponto 10, desde que a espessura seja igual para toda a edificação. Quero que vocês, na próxima aula, apresentem esse corte aqui, ó, um papel A4 na escala de 1 para 100. Manda para o meu e-mail, que vai estar valendo aí um pontozinho aí como na avaliação, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no e-mail também, ou bota no chat da disciplina, que eu vou estar respondendo. Caso alguém não tenha entendido, eu posso fazer esse exemplo de novo, mais detalhado. Tem alguma dúvida em algum ponto? Especifica o ponto. Professor, nesse ponto aqui eu não entendi. Eu queria que você reforçasse mais esse detalhe aqui, que a gente pode frisar mais em um ponto, certo? Próxima aula, manda aí para o meu e-mail a representação desse corte aqui, bebê, ok? Até mais, pessoal.